Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana de Urbano, né? Hoje é dia 16 de dezembro de 2024, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar todos que confiar na minha pessoa. Apresento também o Deus da vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, curando, libertando. Se tiver alguém lutado, que você possa estar consolando, confortando, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Ontem nós lemos Gênesis 5, hoje nós vamos estar em Gênesis 6, tá bom? Que ontem a gente viu os descendentes de Adão, né, que nasceu Sete, hoje a gente já vai estar vendo a corrupção da humanidade. É isso mesmo. Então vamos lá? A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nesse momento eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você vai falar aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? Então, Gênesis 6 vai dizer assim, a corrupção da humanidade, é o título, tá? E diz assim, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para ser aquelas que lhe agradaram. Então, a gente veio de um contexto ontem, né? Onde a gente vimos que tinha duas descendências, a descendência de Sete, né? E a descendência de Caim. Então, eu creio, provavelmente, que quando se fala das filhas de Deus, né? Dos filhos de Deus, das filhas dos homens, eu creio que está falando tanto da descendência de Caim como da descendência de Abel, porque a descendência de Caim é uma descendência pecaminosa, tá? Perversa, maldosa. A gente vê de Lameque lá, né, seu filho, que matou um homem, uma criança, porque ele machucou, então, assim, algo terrível. Né? Ele fala ainda para suas duas esposas, Ila e esqueci o nome da outra. Ada e Zila, que eram as esposas dele, né? Isso tá no 4, versículo 23. Ontem de ontem a gente falou sobre isso. Então, a gente vê que é uma descendência maligna, né? Então, assim, já vem já com homicídios, né? A gente vê também que, então, assim, diz no 3, então disse o Senhor, porque, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então a gente vê que Deus estabelece uma idade. Por quê? Porque naquela época a gente leu também no capítulo 5 que os homens viviam até 900 anos, 962, igual viveu Enoque. Diz assim no versículo 19, 5:19, tá? Aos 162, Jared gerou Enoque, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 962 anos e morreu, né? Então, assim, muito tempo, né? Então, a gente fala que aí diz assim, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, né? Então, eles viviam muitos anos. Então, quando a gente fala, igual Matusalém, Matusalém nem viveu muito, né? Seu avô viveu mais que ele, né? Segundo as escrituras. Viveu 962 anos. Então, assim, é muito tempo. Então, Deus cessa essa história, né? E determina um tempo para que o homem viva, né? Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Aí Deus estabelece. Pronto, né? Então a gente vê, porque o que acontece? Após, né, a queda do homem no Éden, ele não poderia viver eternamente, mas ele vivia muitos e muitos e muitos anos, né? Então Deus predetermina um tempo para o homem viver, por quê? Por causa da maldade e da perversidade do homem. Então, Deus ele deixa bem claro que por causa do quê, tá? Então, Deus ele sempre vai explicar o porquê disso, né? E o espírito dele começa a contender, né? E aí diz assim, a gente vê também, fazer uma ressalva aqui, que quando Deus fala por causa da perversidade, Deus está falando que estava dando um basta, tá?
Estava limitando o homem ali. Agora você não vai ver mais assim, 800. Eu vou limitar, estou dando um basta. Deus começa a limitar o homem, né? Dizendo assim, eu sou Deus, eu estou no contrário, sua vida vai ser só isso, só 120 anos. Pronto, acabou. E aí diz assim, no 4, que naqueles dias havia nefilins na terra, e a terra posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, eles lhe deram filhos, e eles foram heróis do passado, e eram famosos, tá? Eram pessoas famosas. Então a gente vê que não é de hoje que tem essa situação de pessoas famosas. Então, eu gosto de falar e marcar, para depois, quando eu estudar, eu ver, eu não me perder de novo. Então, esses nefilins, né? Que eles eram pessoas grandes e fortes, né? Os nefilins, eles eram um forte, robusto, grande, né? Eles tinham eles tinham um porte físico muito grande. Então, diz que eles eram, vamos dizer assim, caídos, vamos dizer assim, mas por quê? Né? Porque aos olhos dos homens eles eram heróis da antiguidade, então eles achavam que eles eram superiores, que eles eram os fortão, né? Que eles eram famosos, mas aos olhos de Deus eles eram pecadores, tá? Para o homem eles eram famosos, mas para Deus eles eram o quê? Pecadores, caídos, né? Pronto para a condenação. Provavelmente, a Bíblia não dá embasamento, mas eles deveriam ser da linhagem de Caim, né? Então a gente vê que Deus ele sempre deixa uma ressalva para mim, para você, tá? Deixando bem claro sobre, né, que o homem terreno, ele vê a fama como algo glorioso, né? Mas Deus não, tá? Deus ele não vê a fama como algo glorioso, né? Deus ele vê a fama aos seus olhos, né? Como estarem prontos para a condenação. Eu sou famosa, sou isso, sou aquilo. Não. Deus ele não vê como o homem vê, ainda bem. Vamos prosseguir para o 5. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, né? Então o homem se tornou extremamente perverso, tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o desejo do homem era o quê? O mal, era a prática do mal, né? Então a gente vê que no 6, devido a Deus perceber toda essa situação, diz assim no 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então Deus se arrependeu, Deus teve tristeza, né, pelo pecado do homem, né? Porque Deus fez o homem para adorá-lo, né? E aí o homem ele é corrompido ali por Satanás, né? No Éden, e acontece tudo o que aconteceu. Então assim, o que acontece? Adão era a imagem e semelhança de Deus. Mas nós já passamos a ser imagem e semelhança de Adão, que é o homem caído, tá? Que é o homem que caiu. Então a gente vê que diz assim, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, Deus, ele fez o homem do pó da terra, né? Deus, ele fez o homem e fez o barro ali, Deus moldou o homem, e aí Deus vê que aquela criatura que ele fez para adorá-lo estava cheio de maldade, estava cheio de perversidade, de soberba. Então é difícil, né? É muito difícil, né? Porque Deus ele nos fez para adorá-lo. Então, diz assim no 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes e animais e pequenos. Então Deus falou assim, não, eu vou fazer todo mundo desaparecer, eu vou acabar com a humanidade. Né? Então a gente vê que Deus ele toma uma posição. Então esse fazer desaparecer da face da terra, Deus falou assim, chega, não tem mais graça. A graça volta depois com Jesus, tá? Então, estava chegando o fim, então em todo mundo ia perecer, até os animais, né? Que, embora moralmente inocentes, eles iam perecer também, né? Os animais participou do castigo do homem, né? Os próprios animais participou do castigo do homem, porque toda a humanidade estava corrompida, né? Então a gente vê que mais para frente, né? Até as aves do céu arrependo-me de havê-la feito. Então Deus se arrepende. Então é algo muito sério, igreja, né? E aí diz assim, ó,
os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependa-me de havê-lo feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, Deus mostra benevolência para Noé. Por quê? Porque Deus ainda acha alguém íntegra na terra, né? Deus ainda acha Noé. Um homem íntegro. A gente vê também que Deus conseguiu ver. Vamos ler aqui o 9 para a gente entender uma coisa aqui também. A Arca de Noé. E esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Então, Noé, ele era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Então, era muito sério, igreja, tá? Noé, ele tinha uma vida com Deus, né? A gente lembra de quem aqui? De Enoque, né? Vou até colocar aqui. Porque Enoque também andou com Deus, tá bom? Igreja, esses dias Deus falou muito grande comigo. Eu passei para vocês aqui numa dessas lives, acho que foi no dia que eu preguei sobre Enoque. Uma coisa é você andar, outra coisa é você viver, né? Às vezes a gente vive dentro da mesma casa, mas a gente não tem tanta comunhão, né? E isso é muito sério, né? É muito sério. E a gente, muitas vezes, a gente fala, Senhor, mas o que está acontecendo? É porque, muitas vezes, o dia a dia, são muitas situações, que faz com que a gente não se aperceba da situação. E a gente deixa passar, e vai passando, e assim os tempos vão indo. Então, ele era benevolência, justo, íntegro, andava com Deus, né? Ele tinha uma vida consagrada a Deus. E Noé formava um contraste poderoso com a vida ímpia da sua época, né? Essa descrição de Noé não faz pressupor a perfeição impecável. Ele não era perfeito, porque nós somos pecadores, mas ele tinha uma vida com Deus, tá? E isso é importante, ter uma vida com Deus. E aí diz assim que no 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Noé, ele tem 3 filhos. Os filhos de Noé chama Sem, Cã e Jafé. E ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus via a terra toda corrompida, cheia de violência, cheia de prostituição, de tudo que desagradava a Deus. E aí, diz aqui assim, no 12. E ao ver como a terra se corrompia, pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu o destruirei com a terra. Então Deus, ele chega para Noé e fala assim, Noé, eu vou destruir toda a terra. Não aguento mais. Porque a gente vê um pouquinho antes que Deus já havia se arrependido, né? De ter feito o homem. Então a gente vê que é uma situação bem difícil para Deus, sabe? Deus, tá? Deus é uma situação bem difícil. Deus tem que falar que vai acabar com com o povo dele. Pensa como é que Deus não ficou, né? Aí diz um 14. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimento e revista de piche por dentro e por fora, né? Aí Deus deu a instrução para Noé, que ele queria que ele fizesse essa arca. Então, aí Noé vai e faz a arca. Então, a gente lembra também de Moisés, né? Lembra que a mãe dele fez um cestinho e betumou, né? Com piche também, com betume, né? Foi da mesma maneira ali da mãe de Moisés. Deus separando um povo para si. Deus separou Moisés para si, também lá no meio de todo aquele conflito ao qual os hebreus estavam sendo oprimidos por Faraó, que mandava matar aqui também, né? Eu vi, destruir. Aí Deus assim, Deus disse a Noé, darei fim à terra e todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, ciprestes de vida em compartimento e revistas de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Faça ali um teto e um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então, Deus dá toda a instrução para Noé de como deve ser a arca, tá? Deus instrui. E aí, a gente vê que Deus começa a passar ali os detalhes de como ele quer. Lembra que como da construção do tabernáculo também Deus, ele participou dando detalhes de como seria o tabernáculo? Então Deus, ele se faz presente em toda a história da humanidade. Tá o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus trabalhando, né? Para que se cumpra o Apocalipse, aquilo que é real,
Apocalipse tem uma história, Gênesis, Apocalipse tem uma história e vai se cumprir. E a gente vê aqui no 17, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Então Deus fala para Noé, né? Olha, Noé, o negócio é o seguinte, eu vou mandar águas, né? Eu vou trazer águas sobre a terra, dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida que há na terra, né? Perecerá. A gente vê que para Noé deve ter sido algo muito difícil, né? Por quê? Mas vou continuar para mim abrir uma aspa aqui para mim falar algo para vocês, tá bom? No 18, mas com você estabelecerei minha aliança e você entrará na arca e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Então Deus faz uma aliança com Noé. Noé, você eu não vou matar. Eu não vou destruir a sua família, porque você é um homem íntegro, você é um homem justo, você é um homem que sempre está tentando me buscar, né? Você está sempre tentando estar comigo. Então Deus dá um feedback positivo para Noé. E a gente vê aqui no 19. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-lo vivo com você. De cada espécie de ave, de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que move rente ao chão, virá um casal. A você para que seja conservado vivo e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então Noé obedeceu a Deus, tá? Obediente. Igreja, há algo muito importante, a obediência à voz de Deus. Às vezes eu me pego sendo desobediente, mas eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, né? O Senhor manda eu fazer as coisas, eu tô aqui procrastinando, né? Mas a gente vê que Deus, ele ainda achou Noé. Será se Deus ainda consegue achar um povo temente ainda na terra, na Suderebedecaramana, Xeribedeconai, né? Será se Deus ainda consegue, né, achar um povo que teme a Deus, que esteja separado dessa corrupção, dessa prostituição, desse roubo do mundo? Sabe, igreja? Deus, ele deu toda a instrução para Noé, todo cuidado, né? E Deus, ele dá instruções para mim e para você. Muitas vezes a gente não observa. E quando a gente não observa, a gente paga o preço, né? Eu queria ver uma ressalva aqui, que Noé era tão obediente a Deus, que quando Deus falou assim para Noé no 17, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Deus falou isso para Noé. E não existia chuva, igreja, tá? Então Noé foi divinamente revelado por Deus sob um vapor da terra que regava a terra. A gente viu isso no começo do livro de Gênesis. Então Noé, ele simplesmente foi obediente à palavra do Senhor, tá bom? Sejamos obedientes à palavra do Senhor e devemos andar com Deus. Andar mesmo. É andar com Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.